Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu vou dar uma dica para você utilizar aí na tua casa para melhorar as questões atencionais da tua criança. Você já sabe que o TDAH é um transtorno que causa prejuízo principalmente nos processos atencionais. Ou seja, a criança que tem TDAH tem muita dificuldade de prestar atenção e de se manter concentrada numa tarefa. A atenção fica muito flutuante, ela se distrai muito facilmente, passou uma borboletinha, ela já perdeu o rumo da prosa, o lápis do amigo, mas é tão bonito, mas daí já não tô mais ouvindo o que a professora tá falando. Enfim, a criança, ela tem um prejuízo muito grande no que diz respeito à atenção. E aí, por consequência, a concentração e por consequência a memória, porque são funções cognitivas que trabalham juntas. Ninguém tem uma boa memória se não prestou atenção. A memória depende da atenção. Então, são funções cognitivas que estão ali dependendo uma da outra, certo? O que você pode fazer para melhorar a atenção do seu filho? Existem diversos recursos, diversas ferramentas e hoje eu vou falar aqui de uma dessas ferramentas. Não estou falando do tratamento, tá? Isso que eu vou dizer agora não exclui o tratamento praticado pelo médico, pelo psicólogo, pelo fonoaudiólogo, enfim, de forma alguma. É só um complemento que pode ajudar nas questões atencionais do teu filho. Mas é muito importante que você permaneça com o tratamento medicamentoso, que você permaneça com as terapias, porque não existe uma fórmula mágica, não existe um milagre. E eu juro que se existisse eu te daria de bandeja. Mas, infelizmente, não existe. Então, eu vou dar essa dica e eu espero que te ajude. Você experimenta aí na tua casa e depois você me conta como é que foi, tá bom? Se funcionou, se você já pratica, de repente, essa dica, eu quero saber de você como é que tá sendo aí na tua casa a prática desta ferramenta. Vamos lá. Você já deve ter percebido em algum momento da sua vida que alguns ruídos, alguns barulhos de fundo, eles podem ajudar a manter a atenção em uma tarefa ou pode ajudar a gente a relaxar. Por exemplo, uma chuvinha de fundo, as pessoas não falam, ai que delícia dormir com chuva. Por que é gostoso dormir com chuva? Porque é um barulho constante. Quando a chuva tem uma tempestade, que tem trovões, raios, aí já as pessoas já tendem a acordar. Agora, se é uma chuva constante, sem muitas alterações na intensidade, é uma chuvinha muito boa para dormir, para descansar, para desconectar. É uma chuva que relaxa, o barulho da chuva relaxa. Barulho de cachoeira, tem até na internet, no Spotify, enfim, sons de cachoeira, de natureza, que é aquele barulhinho constante. Algumas pessoas gostam de barulhos de ventilador, barulho de ar-condicionado ou de uma máquina funcionando no fundo, mas que tem um barulho constante. Nós, na hora de dormir, por exemplo, o nosso sono, ele oscila, né? Então a gente vai do nível leve, vai aprofundando os níveis do sono, mas se a gente ouve um barulho muito agudo, muito forte, a gente acorda muito assustado. Então, determinados barulhos, principalmente barulhos repentinos, tiram a nossa atenção. Se você tá lendo um livro e você tá mergulhado na leitura e você, nossa, tá prestando super atenção nessa leitura, mas de repente você ouve uma buzina de carro. Aquela buzina de carro te tira do centro, faz com que você perca total a concentração e você perde o rumo daquilo que você estava fazendo, porque é um barulho que te atrapalha. Agora, se você tá lendo um livro e tá ouvindo um barulho da natureza, ou um barulho de chuva, ou o ventilador ali, o seu cérebro se acostuma, ele se adapta com aquele barulho, e aquele barulho pode ajudar a você se manter concentrado em alguma tarefa. Isso funciona para algumas pessoas. Esse barulho se chama ruído branco ou ruído de fundo, que é um barulho que fica no fundo. E ruído branco porque não é um ruído
poluído, tá? Branco de pureza mesmo. É um barulho gentil, é um ruído gentil, gentil e constante, que não causa tantas alterações cerebrais neurológicas. Claro que isso não funciona para todas as pessoas. Eu, por exemplo, não gosto de todos os ruídos brancos. Um barulho de chuva acho que vai bem para dormir. Eu gosto muito de dormir assistindo jogo de futebol. Eu não sou muito interessada em jogo de futebol, mas eu gosto muito. Nossa, pra mim dá um sono incrível, aquele barulhinho, aquele narrador falando, né, narrando o jogo. Pra mim é incrível, é um sonífero aquilo. Então, alguns ruídos funcionam muito bem, mas, por exemplo, para leitura de livro, para eu prestar atenção em alguma coisa, o ruído branco me atrapalha. Eu acabo desfocando, me distraindo mais facilmente. Se o ar-condicionado estiver ligado, por exemplo, mesmo que seja um barulho constante, me atrapalha, me distrai. Mas para algumas pessoas, esse tipo de barulho é muito benéfico e ajuda demais. É o que acontece com as crianças que têm TDAH. Na Bélgica foi realizado um pequeno estudo, mas que teve resultados muito interessantes. Os pesquisadores, eles fizeram uma pesquisa com 30 crianças. Dessas 30 crianças, 13 tinham o diagnóstico de TDAH e 17 não tinham nenhum tipo de diagnóstico. Todas as crianças receberam atividades de memória, atividades verbais, enfim, diversas atividades. Algumas dessas atividades foram feitas na presença desse ruído branco e outras atividades foram feitas sem ruído branco, sem a presença de ruído branco. Qual foi o resultado? As crianças que tinham TDAH tiveram um melhor desempenho em atividades que tinha a presença do ruído branco. E as crianças que não tinham TDAH, elas não tiveram um bom resultado com a presença do ruído branco. Ou seja, o ruído branco fez com que as crianças com TDAH conseguissem manter a atenção, a concentração, mas o contrário aconteceu com as crianças que não têm TDAH. As crianças que não tinham TDAH, elas foram mal nas atividades que tinham a presença do ruído branco. Conclusão: o ruído branco ajuda as crianças que têm TDAH a organizar o cérebro, a organizar a atenção, a organizar a concentração. Quando as pessoas não têm TDAH, como por exemplo no meu caso, acho que é por isso que para mim o ruído branco não funciona nas atividades que exigem minha atenção, isso atrapalha, isso acaba interferindo. Por quê, né? Por que isso acontece? Veja bem, as alterações atencionais existentes no TDAH, como que funciona? É um cérebro super motivado, super agitado. Então tá prestando atenção em qualquer coisa e alternando a atenção muito fácil. Então eu não consigo focar. Então imagina que o cérebro tá lá super agitado. O ruído branco, ele estabiliza essa agitação e permite que a criança possa se concentrar e manter a atenção numa determinada tarefa. Essa pesquisa, embora pequena, não é uma pesquisa com uma grande validação científica, porque é uma pesquisa pequena, mas ela indica que o ruído branco pode facilitar e ajudar as crianças com TDAH. É por isso que eu tô dando essa dica pra vocês, porque quando eu li essa pesquisa, eu falei, caramba, que incrível! Preciso falar isso pros meus seguidores, pras pessoas que estão aí na luta. E o ruído branco pode ser utilizado de diversas formas. Você pode colocar no celular, então seu filho tá fazendo atividade da escola, você pode colocar o celular do lado dele com uma música de cachoeira, ou você pode ligar um ventilador, não sei, você pode testar.
Também não sei qual é o ruído branco que vai ser bom para teu filho e nem tenho certeza se vai ser bom, mas eu quero muito que você teste isso e depois me conta se deu certo. Lembrando que essa pesquisa, ela mostra benefícios para as alterações atencionais, mas ela não mostra benefícios para hiperatividade e nem para impulsividade, tá? Então, se você tem uma criança em casa com TDAH do tipo hiperativo impulsivo, o ruído branco, muito provavelmente, não vai fazer com que a tua criança fique mais calma e menos hiperativa e faça escolhas menos impulsivas. Não. O ruído branco está associado à melhora da atenção. Não está associado à melhora da hiperatividade e da impulsividade, certo? Então, essa dica valiosa, eu achei muito legal, precisa ser praticada por vocês. Precisa muito ser praticada. Escolha um ruído branco para utilizar com teu filho. Claro que ele pode participar desse processo de escolha. Vai ser uma chuvinha, uma música de chuva, uma música de natureza, uma música de cachoeira. Vai ser o ventilador. Existem até aplicativos que imitam máquinas e que imitam esses ruídos brancos. O ar-condicionado ligado, enfim. Porque de fato tem um benefício comprovado, tá? Utilize essa ferramenta e depois me conta, volta aqui para me contar, me manda uma mensagem, um direct, um sinal de fumaça, porque eu quero saber se isso funcionou com você e com a tua criança. Eu espero do fundo do meu coração que ajude. Lembrando, é só para as questões atencionais, tá? Não vale para as questões de hiperatividade e impulsividade, não vai funcionar. Mas para as questões atencionais, tende a funcionar. A criança tende a melhorar. E já pensou que incrível? Porque aí, se isso realmente funciona, você pode até combinar com a professora, de repente, de ele ouvir um fone durante a aula, bem baixinho, mas como um recurso para ele conseguir se manter mais concentrado e atento na aula. Poxa, isso é bem legal. Se realmente tiver um efeito positivo aí na vida do teu filho. Certo? Dica preciosa de hoje. Volto muito em breve. Um beijo!